que viu o fim do mundo, né? E eu vou fazer o ensino, dando sequência, né, desde aquele primeiro domingo de dezembro, segundo domingo de dezembro, a gente vem falando sobre a volta de Jesus. E eu venho ensinando a vocês, né, que a volta de Jesus é iminente, mas que Deus, como Ele é misericordioso, como a gente ensinou no domingo passado e no domingo anterior, Ele avisa quem tem, quem lembra da pregação? Quem tem sabedoria. Quem tem sabedoria é quem tem o Espírito de Deus. Porque quem não tem o Espírito de Deus não vai entender nada. E não entende porque a Bíblia diz que as coisas de Deus são loucura para quem não tem o Espírito de Deus. Então uma pessoa que não tem o Espírito de Deus não entende essas coisas. Não é porque ela não quer, é porque ela não tem o discernimento do Espírito de Deus para compreender as coisas espirituais. Que as coisas espirituais se discernem pelo Espírito de Deus. Amém? As coisas que não são espirituais se discernem pelo mundo natural. Agora as coisas espirituais são discernidas pelo Espírito Santo. Amém? Então, quero que você preste atenção na pregação, preste atenção nos ensinos, né? Domingo passado eu até falei amém, mas os irmãos estavam tão assim que não deram amém, né? É porque estavam prestando atenção mesmo. Então preste atenção, é a nossa última pregação da série. Eu vou pedir a Carol para ver se ela consegue deixar as estátuas, tá logo depois desse aqui, tem o próximo, esse. Deixa as estátuas aí, e eu vou trabalhar agora em cima dessa imagem. Vocês vão prestando atenção na imagem. Na medida que eu for pregando, a gente vai, vocês vão prestando atenção nos detalhes que vão estar ali na imagem. Então, eu quero começar lendo um texto que está no livro de Daniel, o profeta Daniel, que é um profeta extremamente apocalíptico, que viveu em outros tempos, bem antes de Jesus, mas que já, por revelação de Deus, ele entregou todo o esquema, todo o processo, tudo que iria acontecer na volta de Cristo, mesmo ele vivendo antes de Jesus vir. Então veja bem, Daniel começa a nos ensinar em Daniel 2:1. Não vai dar para eu colocar todos os textos aqui, mas vamos começar com Daniel 2, verso 1, que diz assim: E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o seu sono. Então, o profeta Daniel registra no seu livro que ele estava vivenciando um período em que o rei da Babilônia, que era a grande potência do mundo naquela época, era o maior reino do mundo naquela época. Daniel foi levado cativo para a Babilônia e ele estava debaixo do governo desse rei chamado Nabucodonosor. E o profeta Daniel diz em seu livro que Nabucodonosor estava no segundo ano do seu reinado, quando certa noite ele teve vários sonhos muito impressionantes. Os sonhos incomodaram de tal maneira que o rei se sentiu extremamente perturbado. Se o texto tivesse ali, vocês iam ver que está citado no texto que o seu espírito se perturbou. Então, a ponto de que este rei pudesse perder totalmente o seu sono, ou seja, ele não conseguiu mais dormir depois que ele teve esses sonhos. A Bíblia diz que não foi um sonho só, diz que foram sonhos, no plural. Na verdade, os sonhos foram tão perturbadores que Nabucodonosor verdadeiramente ficou apavorado com o que ele recebeu no sonho, a ponto de acordar e esquecer totalmente o conteúdo do que havia sonhado. Quero que vocês prestem bem atenção nesse detalhe. Ele ficou tão perturbado que ele acordou e ele não se lembrava de mais nada do sonho. Esse é um grande detalhe desse texto. Ele esqueceu tudo que ele havia sonhado, ainda que ele tenha acordado completamente perturbado, preocupado, com tudo que ele havia sonhado, com os vários sonhos que ele havia tido. Ele então acordou desesperado, preocupado, perturbado. A palavra de Deus diz que ele ficou perturbado.
Aí, cheio de aflição, com a alma muito compungida, preocupada, ele então manda chamar imediatamente à presença dele como rei, os caldeus, magos, encantadores e feiticeiros que viviam à custa da corte. Ou seja, a Babilônia era um reinado que tinha sob o seu governo e recebendo dinheiro, encantadores, feiticeiros, magos, os maiores feiticeiros, os maiores bruxos do mundo estavam lá a serviço do rei. Ele mandava buscar em todo o reinado e colocava lá na cidade da Babilônia para que eles pudessem ser consultados em algumas situações. Amém? Até aí? Aí o que acontece? Esses homens, esses magos, esses encantadores, esses bruxos, eles tinham muito poder e influência sobre o povo, porque eles eram considerados como sábios e conhecedores dos mistérios ocultos. Guarda isso. Eles eram conhecedores dos mistérios ocultos. Por isso, eles eram respeitados, eram temidos e eram pessoas muito superiores, abaixo do rei, mas superiores a muitos da população, porque eram pessoas que usavam o poder da magia, do encantamento, para fazer as coisas que o rei queria que fizesse, principalmente em tempos de batalha, principalmente para fazer coisas que eram de interesse escuso do rei. Continuando, desesperado, o rei exigiu que algum dos seus sábios lhe dissesse qual tinha sido o sonho, ou quais tinham sido os sonhos, bem como também exigiu deles que interpretassem os sonhos. Todavia, na presença do rei, nenhum dos sábios, nenhum dos magos, nenhum dos bruxos, nenhum dos encantadores, nenhum dos mágicos conseguiu falar do sonho e, quando mais, falar da interpretação do sonho. Muito bem. O rei, então, já bastante perturbado, como eu havia dito, ele ficou agora não apenas perturbado, mas ele ficou indignado. Imagina o rei, mas eu pago esse monte de gente aqui, esse povo vive às minhas custas, e na hora que eu preciso que eles me dão uma resposta, eles não têm resposta. Muito parecido com aquilo que aconteceu lá no Egito com o faraó, que os encantadores não conseguiam dar resposta para ele. Foi muito parecido. E aí, então, desconfiado das supostas habilidades mágicas dos sábios que viviam na sua corte e à custa da corte, o rei ordenou por decreto que todos fossem mortos, porque ninguém conseguiu interpretar nem saber os sonhos que deixaram ele tão perturbado naquela noite. Então, a ordem dele foi: mata todo mundo, que nenhum desses aí presta. Ninguém sabe fazer nada, ninguém interpreta nada, ninguém sabe de nada, então corta a cabeça de todo mundo. Essa foi a ordem do rei Nabucodonosor. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante. O nosso Deus, Ele só se revela para os seus escolhidos. Guarda isso. Deus se revela para os seus escolhidos. Deus aproveita a intimidade que Ele tem com os seus escolhidos para liberar informações celestiais. Amém? A profeta na terra? Amém. A profeta aqui na Shekinah? Amém. Então, Daniel 2,19 vai dizer assim: então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Então Deus olhou e falou assim: aquele ali é Daniel, eu vou revelar tudo para ele, porque ele é meu escolhido, ele faz parte da tribo daqueles que eu prometi que eu daria uma terra chamada Canaã. Então ele é meu, porque Daniel era um homem que, mesmo vivendo na Babilônia, que é isso que eu quero deixar com vocês aqui como uma experiência, Daniel, mesmo vivendo na Babilônia, que era um reino de idólatras,
um reino onde havia sexo, droga e rock and roll, ele decidiu não se contaminar. Então não vem com essa conversa para cima de mim, que eu não consigo ficar sem pecar, pastor, porque eu não consigo. Sai para lá, Satanás. Você consegue sim, porque Daniel vivia numa terra de idolatria, de magia, e ele conseguiu permanecer limpo diante de Deus. Amém? Amém. Por isso que Deus olhou, ele disse e falou assim: aquele ali eu sei quem é ele. Ele é Daniel. Eu conheço Daniel. Eu sei quem é ele. Ele ora a mim. Ele jejua a mim. Ele conversa comigo, então eu posso confiar nele. E por ele ser meu escolhido, eu, Deus Todo-Poderoso, vou me inclinar a ele e vou dar a ele a revelação total. Pegou? É possível viver num mundo sem se contaminar? É. Basta você querer. Com a ajuda de Deus você consegue. Não vem com essa conversa para mim, para cima de mim, que eu não consigo, porque não dá. Mentiroso. Mentiroso. Você consegue sim, porque Daniel conseguiu. Por ele conseguir, Deus escolheu ele para dar a ele revelação do fim do mundo. Daniel era um príncipe lá na Judéia. Antes de a Babilônia conquistar o povo judeu, Daniel era um príncipe lá. E ele foi levado cativo para essa corte da Babilônia. Ele foi levado para a Babilônia, junto com muitos judeus. Na época dos sonhos de Nabucodonosor, Daniel contava com aproximadamente, pasmem, vai quebrar outra conversa, né? Ele tinha 20 anos de idade. Guardaram? Repete para mim, 20 anos de idade. Aí vem essa, mas jovem não suporta, porque jovem é muito tentado, porque você não tem Deus totalmente no seu coração. Porque Daniel era jovem, ele não era casado, ele era solteiro, e mesmo assim, ele era um homem segundo o coração de Deus. Eu vou repetir, ele era um homem de Deus. Pegaram aí, jovens. Ai, pastor, mas eu não consigo, sabe? Eu não escuto a musiquinha daquela, eu já fico doidão, pastor, para ir lá. Sai para lá, que é Satanás que está falando com você. Vem me enganar não, irmão. Vai enganar outro, vai enganar sua mãe, enganar seu pai, mas a mim que sou pastor, a mim que sou um homem de Deus, a mim que sou um servo de Deus, a mim você não engana não. Você pode enganar quem você quiser, a mim não. Porque aqui a Bíblia revela, eu vou repetir, que Daniel tinha 20 anos. Ele era um menino, ele era um garoto, ele era aí um Bruno desse aí, o Bruno dali, o João Pedro dali, e mesmo assim, ele era um homem de Deus. Ele não era levado pelo mundo não, ele não vivia lá atrás do sexo, droga e rock and roll, porque na Babilônia tinha também, a mesma coisa de hoje. Escutaram aí? Escutou, Bruno? Já balançou com o João lá, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Porque não vem com essa conversa, porque eu sou jovem, eu não consigo. Daniel estava num lugar de perdição, num lugar de pecado, e mesmo assim, ele decidiu se manter puro diante de Deus. Então Deus olhou para ele e falou: é você que eu vou escolher, porque você é puro, você jejua, você ora, você me busca, você é meu servo, então é você que eu vou usar. Amém? Cadê os jovens aí? Amém? Amém. Amém, João Pedro? Amém. Custou sair o amém lá. Amém. Amém? Então, meus irmãos, ele havia estudado durante 3 anos na Universidade da Babilônia. Ele não foi para a Babilônia para malandrar, não. Ele foi na Babilônia para ser alguém. E ele, a primeira coisa que ele pediu lá ao rei, ele pediu aos reis, falou: eu quero estudar, você deixa eu estudar? Sim, você quer estudar? Então vai para a Universidade da Babilônia, que era uma universidade, naquela época, a que mais tinha gente sábia, a que mais tinha livros naquela época. Era um lugar de cultura, de saber. Por isso que os jardins da Babilônia eram considerados uma das 7 maravilhas do mundo. Basta você ler a história aí. E ele, na época dos exames finais, sabe quem aprovou Daniel?
o próprio rei, porque ele era muito inteligente, ele era muito estudioso. E aí o rei viu nele, ouviu os seus servos dizendo: tem um rapaz aí chamado Daniel, o rapaz é diferenciado, rei. O menino não é fácil, o rapaz tem 20 anos, mas ele é diferenciado, é estudioso, é honesto, é sério, ele tem um Deus, ele ora o Deus dele, ele é diferente, e ele passou em tudo de primeira. Aí o rei mandou chamar ele. E aí sabe quem é que deu o diploma para ele? O próprio rei Nabucodonosor. Então não é porque eu estou numa terra distante, não é porque eu estou no meio do pecado que eu não vou me diferenciar. Até o pecador do Nabucodonosor viu nele algo diferente. Esse rapaz aí é diferente. Rei, eu vou te entregar o seu diploma. E olha que ele era um judeu no meio de árabes. E mesmo assim, até os árabes, né, que eram pessoas que diferiam culturalmente dos judeus, adoravam outros deuses, viu nele um rapaz diferente. Viu, Dudu? Viu neles um rapaz diferente, falou assim: esse rapaz aí é diferente. Traz ele aqui que eu quero entregar o diploma para ele. Amém? Amém. Então dá para ser diferente? Amém. Dá para ser diferente. É só querer ser diferente e procurar Deus. Porque a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele te acrescentará. Foi isso que ele fez com Daniel. Amém? E serve para o Daniel, serve para os homens aqui, serve para as mulheres também. Tá? Então não vem com essa conversa: eu não consigo, pastor. Não dá jeito, não dá porque você não quer. Porque se você buscar a Deus, você consegue o que você quiser. Amém? Então veja bem, a Bíblia diz que Nabucodonosor aprovou Daniel com louvor. Está na Bíblia, com louvor. Imagina receber o louvor do rei. Receber o louvor significa: o rei aplaudiu Daniel por todo o desempenho dele na universidade. E aí, a mesma Bíblia vai dizer o seguinte: que à noite, Daniel, após orar por vários dias, teve uma visão, na qual Deus revelava o segredo do sonho que o rei Nabucodonosor tivera. Após a visão, Daniel, agradecido e cheio de alegria ao Senhor, porque tão grande graça lhe havia sido concedida, louvou e atribuiu todo o crédito unicamente a Deus. Eu acho que foi hoje ou foi ontem que a Suzana estava na mesa lá do nosso almoço, e ela falou assim: eu estou muito alegre com Deus. Acho que ela publicou alguma coisa também nos perfis dela, porque Deus tem sido um Deus de surpresa para nós. Realmente tem. E aí ela falou assim: tudo quanto Deus está fazendo, louva a Ele. Eu lembro que eu estava conversando algum assunto, que eu consegui algumas coisas da exportação lá, que pouca gente consegue. Eu falei assim: agradeça a Deus, porque Ele que está fazendo. Ela me lembrando. E aí agora Daniel faz a mesma coisa. Ele diz aqui: eu atribuo o crédito de tudo isso ao meu Deus, que está me concedendo, olha o que ele diz, me concedendo uma grande graça. Amém? Foi uma concessão de Deus para Daniel. E ele reconhece isso. E quando nós reconhecemos que Deus é que está derramando sobre nós a graça dele, aí a gratidão que damos a Deus, o louvor que damos a Deus, a glória que nós damos a Deus, aí Deus se agrada e aí Ele dá mais. É assim que funciona no reino. Quanto mais você ajoelha, quanto mais você ora, quanto mais você agradece, mais Deus tem prazer em te abençoar. Pegaram aí? Cadê o Igor? Pega aí. Pegou? Então, meu irmão e minha irmã, o rei esqueceu o sonho, lembra? Que eu falei para vocês que o rei acordou e não lembrava mais. O rei esqueceu, mas Deus não esqueceu. Pega aí. Você pode até esquecer, mas Deus não esquece. Tanto as coisas boas, quanto as coisas não boas. Você pode achar que Deus esqueceu, Deus não esqueceu. Deus está de olho e está de ouvido aberto para te ouvir e para saber tudo que você está fazendo. Então veja bem, Daniel 2:31 vai dizer assim: tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Olha lá a estátua. Essa estátua, que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a tua vista era terrível. Então o que Daniel faz? Daniel se apresenta diante do rei Nabucodonosor, que já o conhecia, e confiantemente em Deus revela o segredo do sonho para o rei.
Quando Daniel começou a relatar o sonho para Nabucodonosor, este imediatamente, como num clarão fugaz, se recorda do sonho que havia tido e havia se esquecido. Segundo a descrição do livro de Daniel, o rei havia sonhado com uma grande estátua, cujo esplendor era extraordinário e de beleza indescritível. No sonho, a estátua estava em pé diante do rei, que a admirava com grande interesse, mas cuja simples visão era assustadora. O que Deus faz? Deus revela para Daniel aquilo que o rei havia esquecido. Daniel procura o rei e fala assim: eu vim trazer a você a revelação, porque o meu Deus me contou o que você sonhou. Você sonhou isso, mais isso, mais aquilo. Aí o rei se espantou. Mas como eu não lembro e você lembra? Como eu não lembro e o seu Deus revelou para você? Amém? Amém? Aqui o grande recado que Deus quer te dar: fica na presença dele, fica firme com ele, porque ele tem coisas grandes e ocultas para revelar a você. Amém? Pela fé e pela fidelidade que você tenha a ele. Amém? Pegaram aí a chave? Tem uma chave espiritual aqui. Veja bem. Aí o Daniel começa então a explicar as coisas para o rei. Daniel 32, 32 e 33 vai dizer assim: a cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Foi isso que Daniel começa a contar para o rei. Aquela estátua, aquela imagem que eu havia deixado ali. Olha lá, olha para cima: ouro, prata, bronze, ferro e barro. É isso que Daniel começa a contar para o rei. A estátua estava bem delimitada em 5 partes: cabeça, peitos e braços, ventre e coxas, pernas e pés. Cada uma das 5 partes da estátua estava caracterizada por 5 elementos de valor progressivamente inferior ao anterior. Começa com ouro, baixa para prata, baixa para cobre, baixa para ferro e finalmente chega em barro. Perceberam aí? É de a glória de cima para baixo. A cabeça da estátua era constituída pelo metal mais precioso da época, o ouro fino. O peito e os braços eram constituídos por um metal inferior ao ouro, a prata, mas também valioso na época. O ventre e as coxas estavam caracterizados por outro metal inferior à prata, que era o cobre. Já as pernas daquela espantosa estátua estavam caracterizadas pela dureza do ferro, e os pés eram parte de ferro e parte de barro. Agora vamos à interpretação que Deus concede a Daniel para essa visão. Cabeça de ouro, o reino do próprio Nabucodonosor na Babilônia. E Daniel afirma que o reino iria passar e seria dominado por um próximo reino inferior ao dele. Vocês imaginam como ficou Nabucodonosor? Peraí, Daniel, como é que é? Eu sou maior e vai vir um reino inferior a mim e vai me dominar? Sim, será assim. Foi isso que Daniel revelou. Ele estava no auge. A Babilônia era o maior reino da terra, era o mais rico, e Daniel havia dito, estava dizendo naquele momento para o rei: vai vir um reino menor que esse e vai dominar o seu. Imagina como é que ficou o rei. Meu Deus, isso vai acontecer, Daniel? Vai. Um detalhe: em 606 antes de Cristo, nenhum desses países futuros existiam. Guarda isso, hein? Em 606 a.C., quando Daniel teve essa visão, nenhum desses países aí existiam ainda. Só a Babilônia era existente na terra, como uma grande nação. Presta bem atenção no detalhe, porque muita gente lê isso aí e não presta atenção nesse detalhe. Não existia nenhum daqueles reinos ali, Medo-Persa, grego, romano e Império Romano restaurado. Não existia. E Daniel tem a visão lá atrás daquilo que não existia. E eu quero te dar uma chave. Quando Deus te vê como um servo dele, ele revela para você aquilo que ainda não existe. Pegou?
Eu lembro um dia que eu disse para alguém que eu estou vendo a sua casa, só que ela não existia, hoje ela existe. Está entendendo? Ela não existia aqui no mundo físico, mas Deus havia decidido te dar ela lá no museu. Quando eu vi aquelas duas menininhas ali, que eu falei, só estou sentindo cheiro de neném, elas não existiam, mas Deus sabia que elas viriam ao mundo. E hoje está ali, ó, as duas bênçãos, como diz o Igor, minhas duas bênçãos, está lá, ó. Entende como é que é? Assim Deus faz. Eu me lembro da Karine, que eu falei assim, olha, Deus vai te dar uma restituição. Na cabeça dela, eu falei, não tem como, o cara já me tomou tudo, já, né? Mas lá para Deus não. Para Deus o que não existe, Ele traz a existência. Não existia no mundo natural, mas Deus foi lá e falou assim, comigo não, ninguém pega dinheiro do meu servo que é fiel a mim, e eu vou devolver. Amém? Eu não esqueço disso não. Eu lembro que a Vera, não lembro exatamente o dia, eu estava lá em Blumenau, eu falei, só Deus está me mostrando isso, tal. Daí a pouco ela recebeu. A bênção já havia sido determinada para a vida dela, porque aquilo que não existia na terra, Deus fez existir na vida dela. Você confia? Até faleceu você dando ali o testemunho. Amém? É assim que Deus faz. É só você crer que Deus faz. Quem crê que Deus faz aqui? Amém. Vocês creem que Deus tem profeta na terra? Amém. Amém. Muito bem. E chegou o caso dos Jones. Outro dia eu cheguei lá, o Jones falou assim, nós vamos fazer uma coisa assim, assim. Aí Deus falou assim, não é isso ainda. Isso é só uma parte. Eu darei outras coisas. Guarda aí. Você está entendendo? Não é aquilo ainda. Aquilo não é. É outras coisas que Deus vai fazer. É no tempo dele, na hora dele. Não é nós. Né? Assim como eu quero te falar, Manuel, Deus hoje na hora da adoração aqui, eu vi um redemoinho assim, ó, e você entrava no redemoinho e saía do redemoinho rindo e sorridente com uma bênção de Deus. Então tem coisa boa de Deus vindo para a tua casa. Amém? Tá pegando aí? Pega aí. Pega aí e anota, porque quando eu entrego alguma coisa, eu mando anotar e botar a data, né? Eu vi hoje, na hora do louvor aqui. Então era 606, existia apenas a Babilônia, e a Pérsia, que era apenas um amontoado de pessoas. A Grécia era constituída de um monte de ilhas no Peloponeso, tinha ninguém quase. O sonho do rei acontece no capítulo 2, mas no capítulo 7... é que Deus vai dar os detalhes ao profeta acerca do sonho. E no capítulo 8, para quem quiser guardar aí depois, revela o Senhor mais coisas, usando figuras de monstros e bichos em forma de parábola. Aí nessa mesma visão, o peito e o braço de prata. Está no capítulo 7 do livro do Daniel. Daniel revela o próximo reino. É o reino Medo-Persa, que nem existia. O reino Medo-Persa era um monte de gente beduíno que vivia aos montes. Como um reino inferior iria derrotar a Babilônia? Pois esses dois reinos se juntaram, os medos e os persas, um amontoadinho de gente ali, outro aqui, outro acolá, juntaram, foram lá e derrotaram a Babilônia. Pegaram? Por isso que eles são chamados de prata. Então veja bem, Medo-Persa, devidamente nominado como forte de um lado e fraco do outro, por causa da junção da Média, que existia naquela época, e da Pérsia. Os reis Dário e Ciro, ou Dario e Ciro, destruíram a Babilônia no ano de 538 a.C. Pegaram? Os dois pequenos se juntaram e derrotaram o grande. Então Nabucodonosor foi derrotado por um reino de prata, inferior ao dele. A profecia se cumpriu? Se cumpriu. Porque o que Deus fala, se cumpre. Cintura de bronze, o reino da Grécia, que nem existia na época. Como eu disse, eram ilhas do Peloponeso. Pode pegar o livro de história, era um monte de ilha. Nem existia o reino da Grécia ainda. Mas aqui Deus fala, vai haver um reino que vai vir e vai dominar a terra também. Então, o reino da Grécia, liderado por um homem chamado Alexandre, o Grande, filho do rei Filipe, também está no capítulo 7 de Daniel, devidamente nominado. O detalhe aqui é que esse rei está nominado antes dele existir. O Medo-Persa também está nominado
dado pelo profeta Daniel, sem que ele existisse ainda. É isso que eu quero que vocês entendam. Deus foi tão poderoso com Daniel que ele falou assim: bota nome aí, eu vou te falar o nome. E ele deu o nome antes que esses reinos existissem. Nem existia Dario, nem existia Ciro, nem existia Alexandre, mas para Deus já estava tudo pronto. E ele falou: Daniel, pode escrever, porque vai acontecer assim, assim e assim. Amém? Vocês creem num Deus desse? Então veja bem, seria um único rei que dominaria o mundo, mas ele mesmo se autodestruiria. Daniel viu a própria autodestruição de Alexandre, e na sua queda 4 reis seriam levantados. Em 331 a.C., olha o tempo que se passou, ele sai da Macedônia, faz as grandes conquistas gregas. Alexandre então morre em 333 a.C., com 33 anos de idade, e o reino conquistado por ele foi dividido pelos seus 4 generais, Ptolomeu, Cassandro, Seleuco e Lisímaco. Cumpriu a profecia? Ao pé da letra. Até os 4, Deus revela para Daniel. Deus revela até o nome de quem seria o homem. Estão prestando atenção? Aí aparece agora as pernas de ferro. Um novo império dominaria o mundo com mão de ferro, Roma. Ele cai em 476 depois de Cristo, e ele é dividido entre várias tribos até então chamadas de bárbaras, de onde veio inclusive a raça alemã, que eram as tribos, várias tribos na época, que se uniram lá na Europa e derrotaram o Império Romano. É de onde surgiu inclusive vocês alemães, que vocês faziam parte de uma tribo que até então é conhecida como uma tribo bárbara, né? Então isso estava previsto por Daniel. Ele disse que esse império, chamado de pernas de ferro, seria dominado e dividido entre várias e várias tribos. E foi exatamente isso que aconteceu. O Império Romano se dividiu todo, e aí surgiu os bretões, aí surgiu os alemães, surgiu a Armênia, e foi surgindo ali, né, os espanhóis para cá, os franceses para lá, e formou depois, anos mais tarde, toda a Europa. Amém? Cumpriu a palavra? De novo, a palavra de Deus é cumprida. Chegamos aos pés de barro, lá embaixo. É o último reino, que será o último reino da terra. Não será um mundial como os anteriores. A parte de barro fala de um reino dividido entre as nações. Essas nações tentarão se unir por acordos, contratos e casamentos. Mas assim como o ferro não se mistura com o barro, eles não se unirão. Pega aí o manto, pega a chave espiritual que está aí. Pés de barro e ferro não se unem. Vamos então analisar, depois que o Império Romano cai, depois que essas nações, esses bárbaros tomam a Europa e vão fundando aí a Alemanha, França, né, Espanha, Portugal, o que acontece na história para manter os reinos? Quem lembra? Aí casa, né, a princesa Isabel casa com Dom Pedro casa lá com não sei quem, e aí casa a casa da Espanha com a casa da Alemanha, a casa da Alemanha, o rei da Alemanha casa com outro. Não é assim que a história relata. Os casamentos eram casamentos arranjados. Eram casamentos que arranjava a filha de um rei da Inglaterra com o filho do rei da França, e com o filho do rei da França com o da Espanha, tudo para tentar unir os reinos. Deu certo? Não deu certo. Aí entramos, vocês que conhecem a história, no chamado lado negro da história, o lado mais sombrio da história, quando tanta coisa errada foi feita, né? Muita coisa foi feita pela igreja, muita gente foi morta pela igreja, exatamente nesse período chamado período sombrio, das grandes tentativas de junções que não deram certo. Amém até aí? Barro não se mistura com o ferro. Está vendo ali embaixo? E aí veja bem, vamos trazer para os dias atuais. Fundaram a União Europeia, deu certo? Não, a Inglaterra acabou de sair, fundou o Brexit,
né? Nós temos o mercado comum europeu, que também não deu certo. Aí sai para lá a Rússia para um lado, sai outro país para cá, a China tenta dominar daqui, tenta dali. Nós estamos vivendo a maior guerra econômica dos últimos tempos. A China quer dominar tudo. Aí tem um tratado chamado OTAN, que também não dá certo. Vai a Rússia, invade a Crimeia. Vai a Rússia agora quer invadir um outro país. Aí fica... Tem união? Não, porque barro não se mistura com ferro. Guarda isso. Estão pegando ou não a chave? Barro não se mistura com ferro. Aí nós vamos falar da ONU, Organizações das Nações Unidas. Dá certo? Tem a organização? Não, porque até mesmo a questão da doença aí, agora, falaram, já estão desfalando tudo que falaram. Estão observando ou não? Falaram, agora estão desfalando o que havia falado. Quer dizer, não podia isso, agora pode. Isso que podia, agora pode. O que não podia, agora pode. Eu não quero muito entrar nisso, senão a minha live é derrubada no YouTube. Porque tem certas palavrinhas que a gente não pode falar. Mas vocês estão entendendo exatamente o que eu estou falando. Basta você acompanhar as posições da Organização Mundial de Saúde, e você vai dizer assim, peraí, é para tomar vacina ou não é? Peraí, mas é para criança tomar ou não é? Ah, uma hora é, outra hora não é, agora pode, agora não pode. Antigamente era isso, agora não é mais. Agora é lockdown, agora não precisa mais do lockdown. Ninguém sabe nada. Está tudo na base da tentativa e erro. Faz assim, vamos ver se dá certo. A última de hoje. Era para a gente esperar 5 meses para tomar a terceira dose. Acabaram de baixar para 4. Acabou agora. Começa terça-feira a nova ordem do Ministério da Saúde. Agora é 4 meses. Então quem sabe o que no Brasil? Nada. Não sabe nada. A gente está aí, ó, com todo respeito, tendo que ser empurrado no meio dessa onda, mas ninguém sabe dar uma resposta correta de nada. Amém? Amém. Pés de barro não se mistura com ferro. Nós estamos vivendo exatamente esse tempo, porque estamos quase chegando 18 horas no horário judaico. Falta pouco para chegar. Então, o que eu quero dizer para vocês, para complementar e para finalizar essa pregação de final de tempo, é o seguinte: que Deus vai interferir no final, mas vai interferir para os seus. Deus vai interferir em favor dos seus. Então veja bem, a parte final da profecia de Daniel é simbolizada por uma pedra. Alguns chamam ele de cometa, de planeta, de estrela, vinda do céu. Para nós é um simbolismo da intervenção divina final. Lembra que na pregação anterior eu disse para vocês de que a profecia diz que havia uma nova terra e um novo céu, e que a terra antiga havia passado, vocês lembram? E que ela foi tomada, segundo Pedro, por fogo. Ela foi finalizada em fogo. Lembra que eu falei isso aqui na pregação anterior? Pois bem, aqui está escrito que no final da profecia, deve estar ali até a imagem, depois ela vai voltar, vai haver uma pedra de fogo caindo do céu. Olha lá, na imagem lá. A pedra de fogo caindo do céu. Deus mostrou isso para Daniel antes, muito tempo antes de Jesus vir. Aí, a pedra representa a segunda vinda de Jesus. No fim dos tempos, quando ele voltar, Jesus vai instaurar um reino eterno, restabelecendo a justiça e o bem sobre tudo que existe. Todo o poder do passado será destruído e somente Jesus reinará como soberano. Por isso que vem a pedra do céu, a rocha do céu. Ela vem incandescente, porque a Bíblia diz, nós cantamos aqui, que eu vi os olhos dele como olhos de fogo. Lembra que nós cantamos aqui? Os olhos dele eram como olhos de fogo. Então, meus queridos, lá em Daniel 2,44 está escrito assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Amém. Daniel capítulo 2, verso 44. Esse reino é o reino de Cristo, que chegará para ser estabelecido para a eternidade. Quem crê? Amém.
E aí eu quero agora finalizar a pregação dizendo Apocalipse 21:1. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Aí é Jesus falando com João: João, fala lá com eles, deixa escrito que eu estou te mostrando que o céu e a terra vai ser destruído e que você está vendo na visão agora um novo céu e uma nova terra. E ele continua, e eu quero agora finalizar com aquele texto de 2 Pedro 3,12, que vai dizer assim: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Amém? Amém. Estão pegando aí? Amém. Lembra da pedra de Daniel? Volta a imagem lá, por favor. O que Daniel viu? Uma pedra de fogo vindo do céu e destruindo tudo que há na terra. Conferiu ou não conferiu com as profecias? Como um homem desse, tantos anos antes, vai ver isso? Ele viu porque ele era um homem de Deus. Ele viu porque Deus deixou tudo escrito para os sábios. Tudo está escrito para os sábios. Quem é sábio? Quem é sábio aí fica de pé. Quem é sábio? Quem é sábio? Pai, eu te dou graça, Senhor, porque durante esse mês de dezembro eu entreguei aqui nessa igreja várias pregações sobre a volta de Cristo. Eu te agradeço, ó Deus, por ter me usado para entregar aqui várias palavras bíblicas. Eu tirei tudo